ansioso eu já vou para o lar celestial, caminhando, caminhando, pois não me encanta mais o prazer terreal, caminhando para aquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando, caminhando, que em Cristo possam eles a paz encontrar, caminhando para aquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Com Cristo meu Senhor para sempre estarei, caminhando, caminhando, seu nome eternamente então louvarei, caminhando sim naquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, vem aí a espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu.
Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria ter vocês mais uma vez conosco. O meu coração fica muito feliz de poder estar entrando na sua casa, fazendo mais um culto, levantando mais um altar de adoração ao nosso Deus, pois Ele é merecedor, não é verdade? E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito esteja com todos vocês. Amém? Amém. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte: pode ser que você esteja passando por aflição, por sofrimento, ou não, pode ser que você seja grato. Então, eu gostaria que você deixasse aqui o seu pedido nos comentários, tá ok? Deixa seu pedido, faça seu pedido, tenha fé que tudo vai se resolver, né? Você que tem seus agradecimentos também, agradeça a Deus, louve, participe. E no final desse culto nós faremos uma oração especial pelos seus pedidos, pelos seus agradecimentos. Amém? Pois é. Hoje nós vamos estar trabalhando aí com um tema que eu acho imprescindível para nós, né? Muitos de nós muitas vezes estamos aí professando ser cristãos, mas não conseguimos ver Jesus Cristo. É uma coisa certa, meus irmãos, uma coisa é certa. A gente fica pensando em entrar no céu, mas como você vai entrar no céu se o céu é Jesus? Você precisa ter amizade com Jesus, você precisa andar com Ele, você precisa conhecê-lo, você precisa buscá-lo, querido, para que quando você chegar lá, você seja bem recebido, tá ok? Então, eu fico muito preocupado com a comunhão de algumas pessoas e eu gostaria muito que você tivesse uma comunhão maior com Cristo, ok? Faça um altar de adoração na sua casa, né? Se for possível 3 vezes, faça 3 vezes. Se não for possível 3 vezes, faça 2 vezes. Se não for possível 2 vezes, faça uma vez, ou pela manhã ou à noite, mas não deixa de fazer. Isso será muito bom para vocês, tá bom? A nossa mensagem de hoje, ela vai trabalhar com os discípulos, alguns discípulos que estavam indo para uma pequena aldeia. Mas antes eu quero pedir a presença do Espírito Santo, conduzindo a nossa mensagem e conduzindo a vida de cada um de vocês, iluminando suas mentes, seus corações e principalmente seus ouvidos, tá ok? Que Deus nos abençoe. Queridos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor aqui conosco em nossos corações. Eu peço, Senhor, que o Senhor trabalhe com todas as pessoas que estão nos assistindo. Certamente pode ser que tem pessoas que estão nos ouvindo só. Que o Senhor, por favor, trabalhe na vida dessas pessoas, que o Senhor solucione os problemas dela, que ajude, Senhor, elas te buscarem por meio do Teu Santo Espírito. Que essa mensagem agora, Senhor, falada e vista, ela possa entrar na vida daqueles que estão necessitando dessa mensagem, fazer uma mudança e que essas pessoas se aproximem de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, aquele que está trabalhando por cada um de nós, lá no Santuário Celestial. Nos abençoe para entendermos essa mensagem, rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Eu gostaria de trabalhar com vocês com o livro de Lucas, tá ok? Então procure o livro de Lucas aí, capítulo 24, o versículo 13. Versículo 13. Então vamos lá? Vamos ler? Lucas, capítulo 24, versículo 13. Achou? Pega a sua Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia. É importante que você pegue a sua Bíblia, nós estamos assim, trabalhando com muita tecnologia, né? E tenha o prazer de pegar a sua Bíblia, assim, toca nela, tá bom? A palavra de Deus, isso aí. Então vamos lá. Achou? Lucas 24, 13. Na minha Bíblia diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Primeira coisa para nós pensarmos aqui, que dia que era? Queridos, nós precisamos entender que dia que era, certo? Os judeus, eles peregrinavam na época da Páscoa para Jerusalém, porque havia uma festa, a festa da Páscoa ali, certo? Onde era morto o cordeiro. Mas nesse momento, Cristo estava sendo a Páscoa. Cristo estava no lugar do cordeiro. Cristo estava trabalhando em prol da sua salvação e da minha salvação. E o que eu quero dizer com isso? Os judeus peregrinavam para Jerusalém para participar dessa festa tão solene. E veja, nesses dias aconteceu que Cristo, ele foi julgado de uma forma irregular, que Cristo, ele foi condenado pelos maiorais, os líderes religiosos da época. E não só isso também, né? Pelo poder civil também.
E ali eles entregaram Cristo para morrer. Fato é, queridos, que agora já era o terceiro dia após a morte de Jesus Cristo, que Cristo morreu na sexta-feira e ele descansou na sepultura no sábado e ao domingo ele ressuscitou, ok? Entendam bem aqui, queridos, eu gostaria que vocês pensassem bem. Eles estavam indo para a aldeia de Emaús e quando eles estavam indo para essa pequena aldeia é porque eles queriam refletir sobre esse assunto. E o porquê refletir sobre esse assunto? Esse assunto era um assunto que estava assim, deixando eles assim com a cabeça a mil. Por quê? Eles esperavam que Cristo fosse redimir Israel, que Israel fosse a potência mundial e eles esperavam que Cristo governasse aqui no planeta Terra. Mas esse não era o ministério de Cristo. O ministério de Cristo era o quê? Era morrer por você, era morrer por mim para nos dar a salvação. Ok? Não, esse plano Deus tinha criado com Cristo desde antes da fundação do mundo, queridos. E nós precisamos entender isso. Aquele cordeirinho simbolizava Cristo, aquele cordeirinho que era sacrificado às 9 da manhã e às 3 da tarde simbolizava o Cristo, o Messias que viria para morrer por mim e para você, para nos livrar do pecado. Pecado esse que entrou por nós, para mim, para você, por meio do nosso patriarca Adão e por meio de Eva. Então, todos somos descendentes do pecado e precisávamos de uma nova vida, uma vida santa, uma vida pura e uma vida eterna, visto que nós tínhamos perdido essa vida eterna. Então, entendam bem, eles esperavam que Cristo fosse redimir Israel, fosse governar tudo, porque naquela época era Roma que comandava tudo, e eles falaram, não, agora Israel vai comandar. E as esperanças deles acabam. Por que acabam? Porque Cristo, que era o planejamento de todos eles, morreu. E aí? Agora, esses 2 discípulos, tão pouco conhecidos, que também não eram dos 11 discípulos, vocês sabem que Judas Iscariote já havia morrido, né? Esses 2 discípulos, um pelo nome de Cleopas, né? Eles estavam ali caminhando cerca de 12 quilômetros, para quem está aqui em São Paulo, você pega ali o posto policial rodoviário e vai até o centro de Cotia e faça uma caminhada dessa. Mas aqui nós estamos falando de uma estrada asfáltica, né? É uma fácil de caminhada, até para você correr, mas naquela época não era assim. Era uma estrada montanhosa e cheia de pedras, pedregulhos, difícil para se andar. Mas eles se retiraram para essa pequena aldeia a fim de meditarem sobre esse ministério e sobre onde eles tinham errado, visto que todos tinham errado sobre o ministério de Cristo e estavam sem esperança. E eles caminhando ali, esses 2 discípulos, falaram, poxa vida, né? Como que pode? Eles julgaram o nosso mestre de forma errônea, fizeram tudo errado, o crucificaram. E ali eles abaixavam a cabeça e ficavam tristes, porque sua esperança não tinha ido por água abaixo, queridos. Meu querido irmão, você está sem esperança? Você está sem esperança? Eu gostaria que você aplicasse a sua esperança em Cristo, porque no final dessa história você vai ver uma coisa. Cristo, Ele ressuscitou. Cristo, Ele venceu, para que você também fosse um vencedor. Então entenda, eles estavam ali sem esperança, andando desolados e discutindo sobre esse assunto. Tá, ok? Para vocês entenderem, vou voltar a leitura aqui, para vocês entenderem mais um pouquinho, e eu dou mais uma explicação para vocês, tá ok? Então veja, e eles iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus Cristo se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Gente, pensa comigo aqui, que privilégio é nós termos a companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? E eu almejo por isso, você certamente almeja. Eu fico pensando assim, quando eu chegar no céu, tomara, Senhor, tomara que eu tenha esse prazer, esse privilégio que eu estou buscando isso, chegar no céu, eu quero abraçar Cristo, eu quero beijar suas mãos, eu quero beijar os seus pés, eu quero beijar os seus lados, o seu lado, eu quero beijar o seu rosto, eu quero beijar sua testa que foi furada, sua cabeça foi furada por uma coroa, por amor a mim, amor a você. Eu quero fazer isso por gratidão e falar para Ele, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, eu tenho gratidão
E veja, queridos, eles estavam andando com Jesus Cristo, mas eles tinham pouca intimidade com Cristo. Por que eles tinham pouca intimidade com Cristo? A palavra de Deus fala que eles não reconheceram Cristo. Queridos, Abraão, naquela ocasião lá, onde havia aquela multidão de paganismo, de idolatria, as pessoas sacrificavam ao deus Baal, né? E Deus pede um sacrifício para Abraão, e Abraão faz aquele sacrifício. Por que Abraão fez aquele sacrifício? Sabe por quê? Porque ele conhecia a voz do seu Senhor, ele tinha comunhão com o seu Senhor. E você, meu irmão, você conhece a voz de Jesus? Você conhece a voz do Espírito Santo? Você conhece a voz de Deus? Você conhece? Procure conhecer, porque vai chegar um momento que você vai precisar conhecer, e você não pode ser enganado. Tá certo? Cada dia mais o cerco está se apertando para quem é adventista do sétimo dia. As coisas estão mais difíceis, cada dia mais para o adventista. E você precisa ouvir aquela voz. O caminho é esse, andai por ele. Mas esses dois discípulos, eles não reconheceram a voz de Jesus Cristo. E o pior, não é que eles não reconheceram a voz de Jesus Cristo. Eles olharam para Cristo e nem reconheceram. Puxa vida, você conhece as características de Cristo? Se te perguntasse se Cristo tinha barba, você sabe dizer se sim ou se não. Se perguntasse para você, Cristo era realmente um galego dos olhos azuis, você acha que era? Você conhece bem as obras de Cristo? Você acha que Cristo fez milagres ou não? Você sabe falar para as pessoas quem foi Cristo? Você consegue apresentar o seu amigo para um ou outro amigo, que é Cristo? Eles não reconheceram Cristo, mas Cristo estava ali ao lado deles. Eles podiam ter o prazer de abraçar, de beijar Jesus Cristo, falar, Senhor, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo. Mas eles começaram a andar e Cristo encostou nele. Vamos continuar a nossa leitura aqui, tá certo? Então aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Verso 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, o que ele disse? És o único, olha só, porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Veja, como eu disse para você, todos os judeus migravam para a Páscoa, todos sabiam o que acontecia, e não tinha como não saber que Cristo tinha sido crucificado de forma injusta pelos líderes e pelos maiorais. Não era só aqueles dois discípulos que estavam comentando sobre isso, né? A cidade toda comentava sobre isso, os discípulos estavam com medo, trancafiados no cenáculo ali, e você podia bater, fazer o que quisesse, eles não abriam porque eles estavam com medo de morrer. E todos estavam com medo das autoridades e dos líderes religiosos, porque eles não estavam levando esperança, eles estavam levando o quê? Perigo para a comunidade, levaram a morte para Jesus Cristo. Queridos, que a gente precisa entender o seguinte, esse tipo de pergunta aqui é para que eu e você possamos refletir. Você sabe que eventos estavam ocorrendo lá em Jerusalém? Se você não sabe, procure saber. Engraçado que Cristo, ele me fez dar risada em casa. Ele me fez dar risada em casa, né? Porque todo mundo sabendo de tudo o que acontecia. E eles perguntam assim, você por um acaso é visitante em Jerusalém? Você não sabe o que está acontecendo? E olha a resposta de Cristo, se não é para dar risada. Olha aqui, queridos. Versículo 19. Ele lhes perguntou, quais? É brincadeira, Cristo fazia uma pergunta dessa, todo mundo sabendo que Cristo tinha morrido, o que tinha acontecido, e aí Cristo, ele se faz assim, sabe, de desentendido, ele fala, quais ocorrências, né? Olha que coisa, vamos continuar a nossa leitura aqui, e eu explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e também diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para serem condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam,
tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. Vou dar mais uma paradinha aqui. Então veja, esse relato bíblico, Cristo faz essa pergunta, né, para que a pessoa, parece para mim, eu entendo que é até uma tiração de sarro, né, é até uma tiração de sarro, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que prazer que esses dois discípulos que não eram daqueles 12, tiveram de ter a companhia de Cristo. Sabe por que eles tiveram a companhia de Cristo? Porque eles estavam refletindo nas coisas santas, nas coisas celestiais, naquilo que Cristo tinha feito por eles. E eles estavam decepcionados. E mais, como eles não entenderam 100% do que tinha acontecido, meus queridos, o que eles fizeram? Foram para uma aldeia, se retiraram para fazer um estudo mais profundo, se aprofundarem na palavra de Deus e compreenderem esse ministério de Cristo. Então, eles tiveram o prazer de ter a presença de Cristo. E claro, Cristo fez o quê? Cristo faz essa pergunta, quais eventos? E eles explicam que Cristo tinha sido crucificado, julgado de forma injusta, né? E que era um homem poderoso em obras, mas eles falaram uma coisa assim que certamente pode ter magoado Cristo. Ele era profeta. Profeta apenas? Cristo é profeta? Cristo ele deixou claro no seu ministério que ele era Deus, porque quem é que repreende o mar e os ventos? Quem é que vai lá e faz um lodo, coloca no olho de uma pessoa e cura a pessoa de cegueira? Quem é que fala para um rapaz que tem uma mão que não tem mais sangue, uma mão seca, onde não circula mais nada, mão mirrada, sabe? Que só tem, parece que o osso ali, nem tem mais carne. Ele fala, estica a sua mão, e a mão da pessoa volta a tornar ficar sã. Só Deus faz uma coisa dessa. E Cristo provou por meio dos seus milagres que ele era Deus, mostrando essas obras. Mas eles muitas vezes só acreditavam a Cristo, que é um homem poderoso em palavras, um ótimo pregador e também um profeta. Que tristeza, né? Que tristeza que é essa visão que os judeus têm e tinham de Cristo. Alguns, não são todos, porque tem judeus maravilhosos que aceitam Cristo como seu salvador pessoal, né? E você, meu irmão? Você aceita Cristo como seu salvador pessoal? Você aceita? Você aceita? Abra o seu coração para que Cristo entre, faça morada no seu coração, seja o seu Senhor, seja o seu Deus, seja o seu Redentor, seja aquele que vai te conduzir para o céu. Abra o teu coração, faça isso, faça isso. Vamos continuar aqui? Então veja, e aí, o fato é que as mulheres, ele é levado para um texto, Cristo é levado para um texto que aconteceu com ele pela manhã, onde as mulheres foram tentar o quê? Ungir Cristo, fizeram aromas ali, e a conversa também do momento era essa. Qual que era a conversa do momento? Quando as mulheres foram lá para ungir Cristo, Cristo não estava no sepulcro. Cristo não estava mais no sepulcro, meu amado irmão. Que decepção é você procurar uma coisa e não encontrar, né? E você já pensou, se você for procurar a Deus e a porta da graça estiver fechada e você não encontrar mais? Você já pensou que decepção será se você buscar a Deus na hora errada ou numa hora tardia, onde você não poderá mais encontrar o seu Senhor e o seu Deus? Por isso, abra o seu coração hoje. Abra o seu coração hoje, busca Cristo enquanto é tempo, porque vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. Lembra do dilúvio? As pessoas queriam entrar na arca, mas não tinha mais tempo. A porta da arca tinha se fechado. Vai chegar um momento em que a porta da graça vai se fechar. E eu peço para você, meu irmão, eu peço para você, busque a Cristo enquanto você pode achá-lo. Enquanto a porta da graça está aberta, busque. Esse é o tempo oportuno para a sua salvação, para a minha salvação, para nós conhecermos o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, a conversa daquele momento era essa. Puxa, fomos buscar Cristo e não encontramos. E, de repente, as mulheres estavam ali decepcionadas, chorando, e aparecem dois anjos, dois homens com vestes reluzentes, resplandecentes, e perguntam: o que aconteceu? E elas respondem: o nosso Senhor
não está aqui, roubaram seu corpo, ou sumiram com seu corpo, e começa esse diálogo. Então, esse era o diálogo que tinha entre os discípulos e entre as mulheres, porque elas já tinham voltado, já tinham contado tudo para os discípulos. E esses dois discípulos também, certamente já sabiam dessa história, como você pode bem ver aqui pela declaração bíblica. Irmãos, queridos, o que a gente precisa entender? O contexto atual das coisas que estão acontecendo. E eles estavam atualizados aqui. Vamos voltar para a Bíblia. Aí, veja, é verdade que também algumas das mulheres que foram conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Cristo vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não conseguiram ver Jesus. Então lhes disse Jesus. Agora Jesus vai falar. Jesus, por enquanto, era só um companheiro que estava indo com eles naquela estrada pedregosa, subindo aquela montanha para aquela pequena aldeia. E Jesus Cristo só ouvindo o que eles tinham para falar e analisando o que tinha no coração deles. Cristo gostou da sinceridade deles, gostou de algumas atitudes deles, mas tinha algumas coisas que não estavam nos seus conformes. E aí Cristo traz essa palavra aqui para eles. Qual é a palavra que Cristo dá para eles? Ó nécios, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando pelo Alfa, Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que seu respeito constava em todas as escrituras, e quando se aproximavam da aldeia por onde ele fez menção de passar adiante, eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Queridos, então veja, nessa caminhada, Cristo ela faz uma coisa que é necessária. Cristo ele faz uma coisa necessária. O que é necessário? As pessoas que não têm conhecimento sobre Cristo precisam ser esclarecidas. E as pessoas foram esclarecidas pelo próprio Cristo. Cristo deu um show de conhecimento ali. Cristo ele traz todo o conhecimento simbólico que o Velho Testamento, o Antigo Testamento tinha sobre o ministério de Cristo. E Cristo começa a mostrar sobre a luz, começa a mostrar sobre a água, e Cristo mostra sobre o candelabro, e mostra sobre a pia, e mostra sobre o cordeiro, e mostra sobre o símbolo das vestimentas, e mostra sobre tudo. E Cristo dá uma aula para eles, começando por Moisés e passando por todos os profetas. E eles ficaram maravilhados. E quanto mais Cristo falava, mais eles queriam ouvir. Mas percebe-se, queridos, que eles não tinham tanta intimidade com Cristo como tinha as mulheres. Por quê? Naquele encontro que Cristo teve de madrugada com as mulheres, Cristo apareceu após os anjos. E uma das mulheres falou assim, o Senhor sumiu com ele, meu Senhor? Se o Senhor o sumiu, me entregue, por favor. E aí Cristo conversa com ela e fala com ela, e na hora que Cristo fala com ela, ela dá um super grito e fala, Rabone, que quer dizer mestre. Queridos, é importante nós conhecermos a voz de Cristo, mas esses dois discípulos não conheceram a voz de Cristo, e só para vocês entenderem bem essa situação aqui, eu e você precisamos conhecer a voz de Deus, tá ok? Meus irmãos, meus amados queridos, veja, após Cristo ter passado esse estudo bíblico, o que eu achei interessante aqui desses dois discípulos foi o pedido que eles fizeram. A Bíblia, ela mostra para nós que eles que imploraram para que Cristo ficasse com eles, sem saber que era o próprio Cristo, eles imploraram, falaram assim, por favor, fica conosco, fala mais para a gente, nós estamos amando o que o Senhor está falando, nós queremos conhecer mais sobre esses símbolos, nós queremos saber mais desse estudo. E eles constrangeram Cristo, eles importunaram Cristo. Talvez, querido, sabe o que está faltando para você? Está faltando você orar mais, importunar Cristo, falar, Senhor, me ajuda, me atende, eu quero conhecer o Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Converse mais com Cristo. Será que não está faltando mais isso para você? Será que não está faltando isso mais para mim? Queridos, precisamos fazer esse tipo de reflexão. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Como eles pediram muito para Cristo, Cristo cedeu
ao pedido deles. Cristo cedeu ao pedido deles. E Cristo, por fim, no final do verso, diz: eu vou ficar. E ficou com eles. Olha só, vamos continuar a leitura? Vamos continuar a leitura? Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Interessante aqui que esse livro aqui é o Desejado de Todas as Nações. Ele traz uma visão sobre isso impressionante, né? Veja que quando eles conseguiram constranger Cristo a ficar, após aquele estudo bíblico, Cristo faz uma coisa. Cristo pega aqueles pães que eles fizeram, aqueles alimentos que eles fizeram ali, falou: não, vamos fazer um alimento para esse nosso hóspede aqui, que a gente não conhece, que é maravilhoso, já tinham gostado de Cristo. Faz, e Cristo senta na cabeceira da mesa, e quando Cristo levanta suas mãos, faz a oração, e quando ele parte o pão, o que eles veem? Os furos na mão de Jesus Cristo. Eles veem os furos na mão de Jesus Cristo. E na hora os dois exclamam: mestre! Na hora eles exclamam: mestre! E quando eles levantaram para ajoelhar-se e adorar Jesus Cristo sumiu subitamente. Sabe qual foi o grito deles? Sabe qual foi o grito deles após isso? Comida posta na mesa, tudo pronto para eles comerem ali. Eles falaram assim: ele vive, ele está vivo, Jesus Cristo está vivo. E a alegria tomou parte do ser deles, e eles ficaram muito felizes porque Cristo estava vivo. Queridos, Cristo, ele não é um Deus morto, Cristo é um Deus vivo, que te atende, que te ouve e que está pronto a te ajudar. Essa é a ótima notícia. Você precisa falar para as pessoas: Cristo está vivo e quer ajudar a mim, quer ajudar você. Você está em dificuldades? Busca Cristo. Você quer agradecer? Busca Cristo. Queridos, Cristo quer te ajudar. Aqueles dois discípulos, na hora que conheceram Cristo, tiveram esse contato, souberam que era Cristo, comida posta. Se fosse eu ficava pensando: acho que eu vou comer um pãozinho. Eles já tinham andado naquela estrada 12 quilômetros, mais 12 quilômetros, e se cansaram. Ok? À medida que eles andavam, eles paravam para conversar, iam sentando, descansando. Mas eles vieram agora de noite já, o mais rápido que eles puderam. Sabe para quê? Para proclamar as boas novas. Qual era as boas novas? Ele vive, porque ele vive. Essa é a mensagem. Cristo é um Deus vivo. Cristo é um Deus vivo para mim e para você, querido. Meu amado irmão, Cristo está vivo. Ele olha você. Ele quer ser seu amigo. Ele quer que você vá para o céu. Você não quer ter uma amizade com Cristo? Você não quer ter uma comunhão maior com Cristo? Você não quer conhecê-lo? Sabendo que Ele fez todo esse projeto maravilhoso e morreu por você, mas ressuscitou por você também. Ele venceu a morte. Ele quer te dar uma nova vida, uma vida eterna. Não essa vida cheia de doença, nada disso. Ele quer te dar uma vida eterna. E eles foram, e Cristo os acompanhou. Mas Cristo acompanhou eles, sabe como? Acompanhou eles de forma invisível. Queridos, eles estavam ali à noite, voltando pelaquele caminho, voltando de Emaús para Jerusalém. E eles vão para lá, e Cristo faz companhia para esses dois, protegendo eles, livrando eles, e eles desciam pedra, escorregavam, e Cristo os protegia. Queridos, quero dizer para você e deixar minha mensagem final: não importa se você está escorregando nas pedras, não importa se você está passando por dificuldades, não importa. Cristo quer te proteger. Sabe, eu fico pensando, se for preciso, Cristo, Ele vai te conduzir no colo. Ele vai te conduzir no colo. Cristo, Ele quer te abençoar. Cristo, Ele quer te ajudar. Meu irmão,
O que falta para você buscar Cristo com mais fervor? O que falta para você mudar a sua vida e se parecer com o seu mestre? O que falta para você ter uma amizade com o meu Senhor, o meu Deus, o seu Senhor e o seu Deus? O que está faltando? Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar, Ele quer atender o seu pedido. É certo que nossos pedidos, eles têm 3 respostas: sim, não, espere um pouco. E dentro disso você tem que entender. Até a morte para Cristo não é problema. Você está entendendo o que eu estou falando? A morte para Cristo não é um problema. E Cristo mostrou isso, deixou isso muito claro na ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava em estado de putrefação no túmulo. E Cristo ressuscitou Lázaro, dando uma clara demonstração de que Ele vai ressuscitar as pessoas que morreram, vai trazer essas pessoas à vida. Essas pessoas que o aceitaram como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Deus. Então, não fique desiludido, confie em Deus, creia em Deus. Ele ama você, meu irmão, Ele me ama, Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Sabe, não tem uma época melhor para nós conhecermos mais a Cristo do que agora. Talvez você esteja ocioso na sua casa, fazendo coisas indevidas. Busque mais a Deus, leia a Bíblia, leia o Espírito de profecia, tá bom? Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. O nosso Deus é um Deus vivo. E Ele quer te ajudar. Ele está no céu, esperando a sua oração. Esperando a sua oração. Conheça a voz de Deus. Procure conhecer visivelmente Cristo. Porque vai chegar um momento que você vai precisar ouvir a sua voz e conhecer a sua voz. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus possa estar com você durante essa semana, no decorrer dessa semana, né? Logo, logo está chegando o sábado para nós aí. E você se prepare, que você dê estudos bíblicos, que você busque levar esse Cristo ressurreto para as pessoas que estão pertinho de você, não precisa ser longe, pertinho de você. Que Deus nos abençoe e um beijo no coração de cada um de vocês, tá ok? Eu gostaria de convidar vocês para que nós pudéssemos fazer uma oração, né? E você deixou seu pedido, seu agradecimento aqui, que o pessoal vai dar uma olhada nos pedidos e nos agradecimentos. Quem sabe entra em contato com você, não é verdade? Ora por você, suas necessidades, né? Agora, de antemão, eu vou fazer uma oração para nós finalizarmos este culto. E eu espero que os anjos acampem nessa noite na sua casa, assim como os anjos estavam com Cristo e Cristo acompanhou aqueles 2 discípulos. Oremos? Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor, que providencia tudo para nós. Já providenciou antes da fundação do mundo. E não poupou o seu Filho por amor a nós. Nós queremos agradecer, Senhor, por tão grande sacrifício. Não somos merecedores, Senhor, é verdade, por causa da nossa pecaminosidade, mas o seu amor triunfa sobre a misericórdia, Senhor. O seu amor, ele realmente é maior do que os nossos pecados. O seu amor é maior que os nossos erros. A misericórdia do Senhor, ela é imensurável, Senhor. Obrigado, Deus, nós te amamos, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja com todos os pedidos que foram feitos, Senhor, esteja com as pessoas que estão passando por dificuldades. Também, Senhor, como forma de gratidão, aceite os nossos agradecimentos. Nós te amamos, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado por participar conosco deste culto em que levantamos esse altar de adoração ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue nos protegendo ainda essa semana, Senhor. E, por favor, nos transforme para que não pequemos mais, Senhor. Nos dá, por favor, uma boa noite de sono, protegido pelos teus anjos, é o que rogamos, em nome de Jesus. Amém.